Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais alguns pontos importantes aqui para tratar e a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, essa mulher extremamente elegante aqui que aparece na imagem de vocês, a Giorgia Meloni, tem um ponto aqui que, inclusive, nós já tínhamos conversado aqui no canal. Ela bate novamente na tecla de que a OTAN aplique pelo menos a proteção do artigo 5º para a Ucrânia, mesmo sem a Ucrânia ser um membro oficial da OTAN. E ela foi exatamente no argumento que nós conversamos aqui. Se, quando Putin aceitar um cessar-fogo, se as palavras dele, se o acordo que ele fizer for genuíno, ele realmente não tiver mais a intenção de atacar a Ucrânia ou qualquer outro país em um futuro aí de, sei lá, médio, longo prazo, o porquê se opor contra qualquer garantia que seja de paz para a Ucrânia, tendo em mente que, por exemplo, essa ideia do artigo 5º, que é uma das, tem a ideia dos países da OTAN enviar forças de manutenção de paz, tem ideia também de países de maneira isolada enviar tropas de maneira permanente para ficar na Ucrânia, porque eles têm o interesse de guardar aquele portãozinho ali, A Ucrânia é o último portão, depois já vem Polônia, e aí a coisa já complica Europa adentro, Me refiro em relação a se o Putin quiser continuar o seu expansionismo. Dito isso, a ministra italiana tem um ponto aqui. É genuíno? É verdadeiro? Se ele se opõe a qualquer medida defensiva, são medidas defensivas para a Ucrânia, diz ao contrário, Eu me lembro de ter falado com vocês exatamente sobre isso e trouxemos esse argumento na mesa. E aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes. Quero antes pedir para você rapidinho deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, todo aquele nosso velho combinado. A primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, reiterou os pedidos para estender as garantias de segurança do artigo 5º da OTAN até a Ucrânia. Ela argumentou que isso na verdade seria uma prova se a Rússia leva ou não a sério a paz na Ucrânia. Palavras da ministra italiana em um discurso lá na Câmara dos Deputados na Itália. Mais uma vez, ela que aparece na imagem de vocês, a mulher italiana, ela é elegante, Deve ser porque eu tenho descendência, O artigo 5º a pedra angular da defesa coletiva da OTAN, diz que um ataque a um membro é considerado um ataque a todos. Nós também já sabemos desse detalhe, Quando um país membro da OTAN é atingido por conta do artigo 5º, se ele acionar o artigo 5º, ele pode não acionar. Isso aconteceu já, Quem não se recorda, a Polônia, mísseis russos caíram na Polônia em 2022, inclusive com vítimas fatais, um casal de senhor e uma senhora dirigiam ali, o carro foi atingido em cheio. A Polônia, na época em questão, optou por não acionar o artigo 5º. O país pode ou não acionar. A Ucrânia seria o mesmo, Estender o artigo 5º da OTAN para a Ucrânia parece ser a proposta mais simples e eficaz de todas. Também porque ajudaria a chamar um possível blefe, disse a ministra italiana no seu comunicado. E ela continuou: se a Rússia não planeja mais invadir os seus vizinhos em um futuro próximo, não está claro por que não deve aceitar garantias de segurança que são apenas defensivas. Esse argumento aqui mata a charada completamente. Eu lembro de ter usado exatamente o mesmo argumento alguns dias atrás aqui. Se o Putin está sendo sincero quando diz que quer um acordo ali, e ele for sincero quando acordar, quando fechar o acordo e baixar as armas, entre aspas, qual o problema da Ucrânia se garantir? Por que o Putin não quer que a Ucrânia se arme? Por que o Putin não quer que a Ucrânia se prepare para possíveis invasões? Ele pode questionar, ele pode rebater: não quero que a Ucrânia se prepare aí em um caráter ofensivo, por medo, enfim, de retaliação, de ataque futuro. Ele pode argumentar a groselha que ele quiser em relação a
ataques, né, vindos da Ucrânia. Agora, uma medida defensiva, não há por que o Putin não aceitar, né? A Meloni também sugeriu pela primeira vez, ela sugeriu pela primeira vez essa ideia lá no dia 6 de março, né? Que a OTAN estendesse o artigo 5º e agora ela vem novamente reforçando, depois que ela vê que o Putin falhou, né? Putin já deu para trás, o Putin já fez um acordo, né? Entre aspas, com o Donald Trump e em menos de 24 horas ele quebrou o acordo e voltou a atacar a infraestrutura de energia da Ucrânia. Por isso aí a preocupação da primeira-ministra italiana, né? Ou enviar tropas para a chamada manutenção da paz, tropas da OTAN, ou colocar a Ucrânia em sob a possível proteção do artigo 5º da OTAN. Tem também a ideia da França proteger a Ucrânia com as suas armas nucleares. Tem várias propostas na mesa. Propostas essas de defesa para a Ucrânia, defesa futura, não é ataque contra a Rússia, né? Que é o argumento que o Putinzão se agarra, né? Tá aí então, a primeira-ministra reforçando a ideia de que a OTAN proteja a Ucrânia com o artigo 5º, pelo menos. Obviamente, o Putin não quer, e se ele não quer, diz muito sobre as ideias do Putin, né? Ele quer continuar a guerra na Ucrânia em um futuro próximo. Bom, fico por aqui, obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu.